nas últimas horas, após uma denúncia do diretor do Complexo Hospitalar de Mangabeira, o Trauminha, quando o médico Alexandre César veio a público denunciar um esquema criminoso para cobrar propina de pacientes, para extorquir pacientes dentro do hospital. Inclusive, esse caso, a iniciativa é própria do doutor Alexandre que denuncia esse caso. Sabrina, como é que foi tudo isso, hein, Sabrina? Tribuna Livre. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Um bom dia para todo mundo. E a gente vai explicar, sim, esse esquema ilícito que estava acontecendo dentro do Complexo Hospitalar de Mangabeira, o Trauminha. Há cerca de 1 ano e meio, inclusive, já vinha acontecendo isso, por isso que partiu essa denúncia da direção para que todo o ato fosse, de fato, concluído como uma perícia para investigar o comportamento desses funcionários no local, uma investigação bem minuciosa, porque em 1 ano e meio, mais de 20 funcionários já foram exonerados com essa prática ilícita que nós vamos explicar aqui agora para vocês. Inclusive, doutor Alexandre César, o médico responsável pela unidade lá de Mangabeira, nesse caso o Trauminha, já disse que mais exonerações poderão acontecer ainda esta semana. Já vem acontecendo aí mais de 20 exonerações. O que pega de surpresa todo mundo é que muitos comportamentos vêm de funcionários com certos anos de experiência dentro da unidade. Chegavam pacientes lá no hospital de Trauminha, né, pedindo todo um atendimento nesse caso, que teriam direito a esses atendimentos de forma gratuita, e aí esses funcionários chegavam já assediando os pacientes, dizendo que ia demorar a ser atendido, que era melhor ser transferido para uma outra unidade, ou seja, aquele famoso chaveco, aquela conversa, tentando convencer o paciente a, sim, de fato, ser transferido. E esses funcionários facilitavam nessa tramitação aí de documentação de transferência, informavam que podiam receber até descontos nessas unidades particulares. Então o pessoal chegava para receber atendimento no Hospital de Trauminha e eram assediados para irem para unidades hospitalares particulares para receber o mesmo atendimento que eles teriam de forma gratuita lá no Trauminha. Então isso já vinha acontecendo há cerca de 1 ano e meio. Muitas denúncias chegaram até a direção começou a investigar e por isso foi feito o afastamento, a exoneração desses funcionários. Até agora nenhum médico de fato chegou a ser afastado, apenas outros funcionários que faziam essa tramitação, mas inclusive a própria direção do hospital já disse que, se for constatada a participação de algum médico, de imediato ele também vai ser exonerado. Caso haja mais denúncias, a informação, inclusive segundo da direção, é pedir às pessoas que, se forem assediadas, se chegarem no Trauminha e receber algum tipo de orientação dessa forma para uma transferência, comuniquem de imediato à direção. Caso não tenha esse retorno da própria direção, podem fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A orientação é essa, podem procurar a polícia, porque a partir daí também já vai começar a ter novas investigações. O CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, informou que não chegou ainda nenhuma denúncia de fato a respeito de posicionamentos médicos lá do Trauminha dessa forma ilícita, ou seja, ainda não tem nada mais concreto a respeito disso, mas a própria posição do CRM é de ter participação para ajudar o próprio Trauminha a encontrar esses funcionários, essas pessoas que estão fazendo de forma irregular esse tipo de tratamento com os pacientes. Inclusive, em nota também, o prefeito Cícero Lucena já emitiu toda uma orientação junto à população, já está a par desse tipo de situação, está dando apoio à direção ao hospital para encontrar esses funcionários que estão agindo de forma ilícita e continuar nas exonerações. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Muito obrigado, Sabrina, pela tua participação conosco. Divide aí comigo, por gentileza, Mozart. Pode dividir aqui, venha para cá, a gente fazer o comentário em relação a esse tema. Coloca a imagem do diretor do Trauminha, Alexandre César. Eu preciso colocar a imagem do diretor do Trauminha, Alexandre César, para que a população de João Pessoa veja quem é o doutor Alexandre César. Pode dividir e ficar aqui comigo, Mozart. Eu vou comentar sobre o caso do Trauminha. Bota aí, divide a tela aí, por gentileza. Pronto, obrigado. A você que está nos acompanhando aí, eu preciso destacar, primeiro, a coragem do doutor Alexandre César, que vem literalmente transformando, em meio às tantas dificuldades,
vem transformando a saúde pública do Trauminha de Mangabeira. Com coragem, dedicação, transparência e honestidade acima de tudo. E ele tem a coragem de contrariar muitos interesses, são muitos interesses financeiros de muitos anos. Uma verdadeira estrutura montada ao longo de muitos anos para extorquir a população. E ele tem a coragem de vir à tona e denunciar que pessoas do Hospital Trauminha estão praticando esse tipo de crime. E ao longo desse período, mais de 20 pessoas foram afastadas. Inclusive, ele disse em entrevista à Rádio Pop que médicos estão participando desse grande esquema criminoso. Quantas pessoas não estão em casa agora, aguardando uma cirurgia? Quantas pessoas não estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando um atendimento? E por conta de um grande esquema criminoso, desumano, são escárnio você ver isso no nosso país. Eu sei o que é ter um paciente, o que é ter um familiar, o que é ter uma pessoa num leito de um hospital, seja numa enfermaria ou numa UTI. Eu sei o que é essa dificuldade. E você passar por uma situação dessa, e assim, é preciso que essa denúncia ela seja apurada, que o Ministério Público avance nessa situação. O CRM da Paraíba, assim, eu sinto o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ausente das tantas denúncias que acontecem. O CRM, ele precisa ser mais presente nesse tipo de situação e nos grandes debates que interessam a classe médica. E isso daqui não vai manchar jamais a classe médica da Paraíba. É uma situação isolada que precisa ser identificada e os responsáveis punidos. A gente não pode também chegar aqui e dizer que todo médico é assim. Não, todo médico não é assim. Isso é uma situação isolada que é preciso a gente chegar e tirar, e a gente precisa contar com o apoio do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Eu, pessoalmente, tenho uma visão que o CRM da Paraíba ele é muito omisso com as denúncias que são feitas, não apura da maneira que deveria apurar, não participa dos grandes debates, que são debates que interessam, de fato, a classe médica e a população em geral. Que bom que a gente está tendo isso vindo à tona. Porque quantas pessoas já foram prejudicadas? O esquema funcionava da seguinte maneira. O camarada estava lá doente, aí chegava uma pessoa e dizia: ei, vai demorar, a cirurgia vai demorar. Só daqui a 6 meses, não tem medicamento, tá faltando isso, tá faltando... Aí o paciente endoidecia: meu Deus, eu tô aqui. Aí chegava outro e dizia: olha, você pode receber alto daqui, tem a clínica de fulano e tal para fazer. Arruma aí tanto, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Esse caso que ele denunciou era uma cirurgia de sexta-feira passada. Os caras pediram 4 mil reais. Extorquiram, rapaz. Isso é muito desumano. Você fazer uma situação dessa, além de ser algo criminoso, é algo desumano. Você praticar algo dessa maneira contra pessoas doentes, acamadas em hospitais. Lamentar. E eu quero dizer, volto a dizer, esse é um comportamento isolado que jamais nós podemos manchar a imagem do serviço público da Paraíba, que tem tantos profissionais, tem tantos médicos, diretores, pessoas que de fato se dedicam, pessoas honestas, pessoas sérias, honradas, que se dedicam para bons resultados nas instituições, além de muitos profissionais de todos os setores dos hospitais, que são pessoas honestas, que fazem com amor. E esse tipo de situação aí, a gente tem que tirar, tem que afastar essa turma daí. Isso é caso de polícia, de cadeia. Tem que identificar, punir, colocar na cadeia mesmo essa galera. Parabéns, doutor Alexandre, pela sua coragem. O senhor teve a coragem de dizer o que muita gente não tem. E o senhor não se curvou ao sistema. Doutor Alexandre, que é um grande quadro da saúde, e acima de tudo, conheço de perto, é um grande ser humano, uma pessoa que de fato tem uma história de superação, saiu lá de Milagres, do interior do Ceará, alguém que chegou de baixo aqui em João Pessoa, né? Já passou por diversas etapas da vida dele, de sofrimentos pessoais, de dramas familiares, mas graças a Deus é um cara humano que sabe de onde veio
e que sente e se coloca no lugar do outro. 6h22 agora. A gente vai seguir acompanhando essa denúncia, porque mais de 20 pessoas já foram afastadas desse esquema aí no decorrer dos últimos meses. E, gente, por falar em